E faze, Senhor, prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei, e eu digo amém por esta palavra. Podes aceitar. O assunto que eu tenho em pauta nesta noite retrata a história de Neemias. Uma história que é um verdadeiro perfil, é a caricatura, é a imagem dos dias atuais em que nós estamos vivendo. Poderia eu ministrar neste momento uma outra mensagem com uma ilustração de uma coerência escatológica ou evangelística ou de qualquer cunho doutrinário, mas o Espírito Santo falou fortemente à minha alma durante alguns dias sobre este livro do profeta Neemias. E para compreendermos a sua mensagem, vamos conhecer um pouco o perfil, a personagem desta história chamada Neemias. Dê um toque aí, meu filho. No capítulo 1, versículo 1 em diante, este livro já prefacia a situação do povo judeu. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, 2, e suas portas destruídas pelo fogo. Então eu, Neemias, quando ouvi essas coisas, número 1, diga, sentei-me. 2, e chorei. 3, passei dias lamentando-me. 4, jejuando. 5, e orando ao Deus dos céus. Então observe que no prefácio deste livro, logo no primeiro capítulo, encontramos a postura de um homem de Deus chamado Neemias. Primeira postura, ao ouvir o triste relato do seu povo, da cidade santa de Jerusalém, ele entra em um desespero santo. Segunda postura, ele fica indignado com a situação que se depara de frente dele, o relatório que ele acaba de ouvir. Número 3, ele desaba no lamento e no choro. Número 4, ele parte para a oração e o jejum. Essa é a verdadeira postura de um homem, de uma mulher que geme, que sofre, que se interessa, que se envolve pelo reino de Deus, pela causa de Deus, pela obra de Deus. Dê mais um toque. Neemias vivia até então na cidade de Susa. Susa era uma das províncias principais da antiga Pérsia, que hoje é propriamente o Irã. A antiga Babilônia é o Iraque e a Pérsia é hoje o Irã. Neemias era um judeu, provavelmente nascido na Babilônia. Ele estava servindo no palácio do rei Artaxerxes. Dê mais um toque. E ele servia como copeiro do rei. Quando soa aos nossos ouvidos essa expressão copeiro, então monta diante dos nossos olhos, constrói a imagem de um simples garçom,
uma bandeja na mão, um prato, uma taça, alguns talheres, e servindo ao superior. Mas essa expressão, eu era copeiro do rei, exprime uma situação ou uma posição de alta confiança. Porque os historiadores dizem que na época desses reinados, os reis eram odiados e havia traições, conspirações, e comumente o local onde se tramava ou se planejava a morte do rei era justamente na cozinha, quando eram conspirados pelos conspiradores, os serventes, os cozinheiros, e eles colocavam veneno, tanto na comida como na bebida do rei. E para isso, os reis se precaviam e constituía para si pessoas de alta confiança, de grande relevância. Por quê? Porque a sua vida, a vida do rei, estaria nas mãos desse copeiro. Então, antes da bebida, da comida chegar na mesa do rei, o copeiro ele tinha a obrigação, ele tinha a incumbência de provar aquele alimento ou de provar aquela bebida. Se tivesse envenenado, ele morria do lado dele. Vocês estão entendendo essa palavra? Amém. Então observe que Neemias, ele tinha um lugar de conforto. Susa era uma das principais províncias do Irã, a antiga Pérsia. Ele morava dentro do palácio do rei, com todas as regalias, com todos os benefícios de vamos supor, um primeiro-ministro, um braço direito. Era o homem de confiança do rei. A vida do rei estava nas mãos, estava no copo, estava na bandeja, no prato de Neemias. E nesta zona de conforto, qualquer um de nós se sentiria totalmente agradável, se sentiria totalmente seguro, socialmente, economicamente. Certamente ele tinha privilégio, um bom salário para exercer esse ofício de confiança, sim ou não? Mas a Bíblia diz que venha o irmão de Neemias e alguns outros judeus para a Pérsia, e a primeira pergunta que ele faz é a respeito da situação do seu povo, os que sobraram do cativeiro babilônico e que ainda estavam em Jerusalém. E quando ele recebe esse triste relato, Jerusalém parcialmente destruída, as muralhas fendidas, derrubadas, as portas totalmente queimadas, a Bíblia diz que Neemias entra em um estado de tristeza, de angústia, de lamentação, e começa a chorar pela situação do seu povo. Tem mais um toque. Quando ouvi essas coisas, número 1, sentei. Por que Neemias senta? Porque o relato foi tão triste, a dor na sua alma foi tão grande, que acredita-se por essa situação que não houve força nas suas pernas. Ele sentou para não cair. E isso humanamente é possível. Eu já tive essa experiência de receber uma notícia e ter que me sentar, porque parece que desaba tudo. Parece que o sistema nervoso ele fragiliza de uma maneira tão grande que falta força nas pernas. Quem por acaso já tem uma experiência como essa? Aí ele diz: eu me assentei, em outras palavras, como quer dizer, para não cair, não desfalecer. Número 2, chorei. 3, passei dias lamentando. 4, jejuando. 5, orando ao Deus dos céus. Então 5 atitudes, 5 posturas na vida de Neemias. Tem mais um toque. Vivemos dentro de uma sociedade altamente humanista. Vivemos dentro de uma geração insensível e indiferente à dor alheia, ao sofrimento humano. Vivemos hoje em uma conjuntura social onde a vida vale menos do que 10 reais.
se mata por causa de um maço de cigarro, por causa de um celular novo ou velho na mão, se mata por um simples tênis de marca. As pessoas estão perdendo a vida por coisas sem valor, por coisas temporais, por coisas sem nenhuma expressão. Este é o retrato da geração de hoje, a indiferença ao sentimento humano. Deus entregou duas coisas importantes à vida do homem. Número 1, Deus entregou coisas para serem usadas, e Deus entregou pessoas, vidas para serem amadas. Mas esta sociedade fria, calculista, insensível, egoísta e indiferente vive dentro de uma inversão de valores. As pessoas hoje, elas fazem o quê? Amam as coisas e usam as pessoas. Entenderam agora ou não? Amém. Deus nos entrega coisas para serem e pessoas para serem amadas. A sociedade usam as pessoas e amam as coisas. E esta frieza, como que generalizada, infelizmente, por força da circunstância e da conjuntura atual, reflete dentro da igreja. Nós nos deliciamos dos louvores que são apresentados do púlpito à nave da igreja. Nós nos alegramos com as mensagens proferidas, falada ou cantada no púlpito do altar. Mas nós não fazemos caso algum para a situação espiritual, para a situação social, para a situação econômica que o mundo, após esta porta, está atravessando lá fora. Vivemos dentro de um redil como pasto do Senhor, como ovelhas de Deus, somente nos alegrando naquilo que nós somos, naquilo que nós temos e naquilo que nós ainda queremos receber. E não esforçamos dentro de nós, para fora, nenhum sentimento com o espírito de Neemias, que mesmo tendo um emprego de um status muito relevante, quem sabe um alto cargo e um alto salário, morando na principal cidade de um país, sendo um homem de confiança do maior rei da terra nesta época. Tanto é que a Babilônia foi destruída pela Pérsia, e foram os persas, pelo domínio de Ciro, que destruiu Nabucodonosor e libertou os judeus de 70 anos de cativeiro. Era a maior potência bélica e o maior reino da terra era a Pérsia. E Neemias estava dentro do palácio de Artaxerxes. Mas o amor que ele tinha, a sensibilidade que havia na sua alma, a compaixão que ele tinha pelo seu povo, pela sua família, pelos seus compatriotas, pela sua nação, falava mais alto do que o seu cargo, do que o seu status, do que o seu salário, do que a sua posição no palácio real, do que a própria confiança do rei, ao ponto dele abdicar, abrir mão de todos esses requisitos para deixar o palácio e restaurar os muros de Jerusalém, trazer a dignidade para os seus irmãos, para a sua família e para o seu povo. Porque há um ditado que diz assim lá fora, que uma andorinha só não faz, mas um homem cheio do Espírito Santo, aleluia, faz uma revelação, uma revolução dentro de uma nação. Quem crê no poder dessa palavra? Elias sozinho lutou e venceu 850 falsos profetas, sim ou não? Uma andorinha só não faz verão. Uma mulher só, um homem só, cheio de Deus, faz uma revolução dentro de uma nação. Amém, irmãos? Então, vivemos dentro desta conjuntura. Dê mais um toque. Não sei se vocês já notaram, a imprensa, a mídia escrita e televisada hoje,
24 horas no ar. Você liga o rádio, liga a televisão, você entra na internet para ver algum noticiário, só vê desgraça, só vê tragédia, só vê morte na própria família. Pai mata filho, filho mata pai, marido mata a esposa e coloca debaixo do chão, esconde atrás de uma parede. Sim ou não? Sim. E a gente nota que os repórteres, a imprensa, eles são tão insensíveis, irmãos, que existem casos que se tornam totalmente macabros. Aquela tragédia, aquela desgraça acontecendo e a mídia igual urubu, desculpa a expressão, em cima da carniça, fazendo aquela cobertura como se não sentisse nada com aquela situação. É o retrato de hoje, é a situação que nós estamos vivendo. Um mundo onde o coração se tornou de pedra, o coração se tornou insensível, ninguém sente nada pelas pessoas, as pessoas sentem muito, sim, pelas coisas. Estão entendendo essa palavra? Mais um toque. Jesus Cristo é o nosso modelo ideal de submissão, humildade e serviço. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz assim: toda a classe, formando um livro coral para a glória de Deus. Vamos lá todos juntos? Tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, coisa a qual se devia aferrar, se devia se gloriar, se devia se exaltar, se devia esnobar, se devia ostentar. Mas pelo contrário, todos juntos, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Paulo mostra aqui o remédio para todos os problemas existentes na vida da humanidade. Quando a igreja em Filipos estava com problemas internos de soberba, de vaidade pessoal, de glória, vanglória pessoal, Paulo disse assim: gente, eu rogo aos céus para que vocês tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus nosso Senhor, que mesmo sendo Deus, não teve por prepotência, por orgulho, ser chamado de Deus, mas ele esvazia-se de si mesmo e se faz homem, em forma de homem, se torna servo, obediente até a morte, e morte de cruz. Quando eu falei domingo aqui, por cerca de 1 hora, que me faltou tempo, eu fico a imaginar, irmãos, que a igreja de Jesus Cristo seria o único local nesta terra que não deveria ter nenhum problema, nem grande nem pequeno. Vocês concordam comigo ou não? Amém. Sim ou não? Sim. A igreja do Senhor Jesus deveria ser um local que não deveria ter nenhum tipo de problema. E pelo contrário, é o lugar que mais tem problemas. E por que tem problemas? Porque não caiu a ficha. Diga, não caiu a ficha. Por que tem problemas? Porque as pessoas estão 5, 6, 10, 15, 20 anos dentro das próprias igrejas, mas não aprende isso aqui, o modelo da igreja, que ele, sendo Deus, o Criador do universo, o Santo dos Santos, o soberano, aquele que era inacessível, ele se faz acessível, se reveste de carne, de homem, de pele, de nervo, de sangue, para ter um elemento satisfatório da justificação, que era o sangue derramado.
Aleluia. Ele desce às profundezas da humilhação. Ele troca uma coroa de glória por uma coroa de espinhos. Ele troca os louvores dos seres celestiais pelos gritos histéricos de uma turba fria, humanizada, que passeando debaixo da cruz, maniavam a cabeça e zombavam dele. Ele troca um cetro real por uma cana que bate na cabeça dele. Ele troca um trono de glória que o salmista pela fé chegou a enxergar e disse: o Senhor Jeová está no seu trono revestido de glória. E troca o trono de glória por um madeiro pesado numa cruz. Ele desce para você subir. Aleluia. Ele sofre e chora para você sorrir e ser feliz, batizado com o Espírito Santo e falar língua estranha dentro da igreja. Ele doa a sua vida e morre para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Ele é o modelo de uma igreja perfeita. Ele é o modelo de um conjunto de vidas que foram compradas pelo seu sangue e que vão se aperfeiçoando a cada dia até chegar à estatura de varão perfeito e cantar o hino celestial na presença de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 52. Isaías capítulo 52, versículo 14. Isaías 52, versículo 14. Quem encontrou pode ver. Como pasmaram muito à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Como pasmaram muitos à vista dele. O que é que subentende na mente de vocês esta expressão gramatical? Pasmo, pasmado, pasmei. Quer dizer, as professoras estão ali, ó. É o quê? Assustou. Assombrado, assustado. Há situações de pasmo que você fica branco, anêmico na hora, sim ou não? Sim. 18 horas de uma noite de tortura macabra. Judas beija no rosto. Ele é maniatado e vai levado para a casa de Anás e Caifás, sogro e genro, sumo sacerdote. Um colegiado de 71 membros era o número do colegiado para aquele julgamento. Ele é colocado no centro, o sumo sacerdote atrás, e começaram 3 acusações. Primeira acusação, blasfêmia. Tu não dizes que és filho de Deus? E ele humildemente respondia: tu dizes. Aí vinha um e pá, na boca. Vinha outro e dizia: tu dizes, segunda acusação, que és o rei dos judeus? Se o meu reino fosse desse mundo, meu pai mandaria legiões de anjos para pelejar por mim. Meu reino não é deste mundo. Aí vinha outro e pá, no olho dele. 18 horas, senhores, de tortura macabra, desde as 18 horas até o outro dia, levando soco no olho, soco no nariz, soco na boca, o olho saindo da órbita. Aí quando sai da tortura da casa de Anás e Caifás, levam para a casa do governador Pôncio Pilatos. Quando chega lá, inicia uma nova tortura, as mesmas acusações. Aí agora é Lucas que relata o cenário. Lucas diz que pegaram uma venda, um pano, colocaram no rosto dele, amarraram aqui atrás,
Você levar um soco esperando é uma coisa, sim ou não? Mas você não esperar de onde vem a pancada é outra coisa. Ele sem enxergar nada, aí vinha um e dizia: tu és o filho de Deus? Ele se calava, aí pá, no olho. Aí vinha outro, no outro olho. Aí disseram assim: ele é o rei dos judeus. Todo rei tem um cetro. Traz o cetro dele aí, meninos. Trouxeram uma cana, e com essa cana batiam na cabeça dele, todo o teu cetro, pá, 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 e os hematomas subindo. Mas todo rei, além de cetro, tem uma. Traz a coroa do rei. Pegaram uma cinta de espinhos, que era comum no Egito, porque era muito forte os espinhos, pareciam pregos, pareciam uma navalha afiada. Teceram aquela coroa, centralizaram ela na cabeça dele, na fronte dele, e batendo até os espinhos entrarem no seu rosto. Historiadores dizem, irmãos, que no momento que os espinhos entravam, havia uma infecção generalizada tão forte, instantânea, que o rosto dele começou a inchar, a cabeça começou a inchar, aonde entravam os espinhos. Depois daquelas tantas horas de tortura, acharam o corpo, colocaram um madeiro pesado sobre as costas dele. A história difere no momento da via dolorosa, que era o caminho que ele percorreu, que alguns historiadores dizem que era uma cruz completa. Outros achavam que era somente a parte de cima, a parte lateral, mas era muito pesada. Ele já fragilizado por uma noite de sono, fragilizado pelo sangue que ele já havia sido perdido, os vasos sanguíneos, a pele dilacerada e o sangue escorrendo, ele caía várias vezes, e por isso aquele lugar até hoje é chamado Via Crucis, Via Dolorosa, até ser pendurado naquela cruz. Tudo isso nosso Salvador sofreu. Tudo isso nosso mestre suportou. É verdade. E quando ele sai da casa de Pôncio Pilatos, governador da Judéia, que é jogado, exposto ao público, aí se cumpre essa profecia. Isaías viveu isso há quase 800 anos. Deus revela a Isaías o cenário da via dolorosa, e a boca de Isaías começa a profetizar: o meu servo, quando olham para ele, ele está tão desfigurado que as pessoas ficaram pasmadas, assustadas. E o capítulo 53, não sei se você está com a Bíblia aberta, e se o irmão pode colocar aqui, versículo de número 2 diz: porque ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem parecer e nem, e olhando nós para ele, não encontramos nenhuma beleza no rosto dele, para que ele fosse desejado. Amados, a multidão olhava para ele e não aguentava enxergar aquela fisionomia, os olhos saindo de órbita, a boca toda dilacerada, a cabeça inchada de tanta pancada, o rosto desfigurado, o sangue jorrando, e aquele que era o belo do mais belo, como o profeta no livro de Eclesiastes dizia: quão formoso é o meu amado. Não existe palavras que possam descrever a beleza do nosso Deus. Aleluia. Ele se torna feio, horroroso, sem beleza e nem formosura, por causa de mim e de você. Verdade. Mas mesmo sendo massacrado, moído por causa de nós, pisado, injustiçado, cuspido e humilhado, como ovelha muda, ele foi para o matadouro e não abriu. Hoje é assim: se não der oportunidade, se não der um cargo, se não der uma atenção melhor, misericórdia, passa 2 semanas sem vir na igreja. É verdade, doutor Isabel?
Sim ou não? Se eu não estiver na frente do trabalho, misericórdia. Não tem mais prazer nas coisas de Deus, quer ficar em casa. A coisa mais difícil para um pastor, irmãos, não é pastorear. É na hora que precisa fazer mudança em liderança de departamento. É preciso o obreiro jejuar, orar, buscar a graça de Deus, porque é mesmo que mexer numa casa de moribundo. É ou não é? É, gente, vamos assumir. É verdade ou não é? Porque se for trocar alguém, se pedir um cargo, se mexer, misericórdia. Aquela pessoa com 20 anos na igreja, 30 anos na igreja. Ah, o pastor me tirou do carro, o pastor vai me mudar, o pastor vai colocar fulano no meu lugar. Irmãos, é hora de nós termos o mesmo sentimento de Jesus Cristo. Que mesmo sendo Deus, Ele é Deus, Jesus é Deus. Não teve por orgulho ser Deus, mas Ele se fez homem, para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite para glorificar o nome dele. Este é o remédio para toda a igreja ser abençoada. Paulo prefacia esta leitura dizendo assim: nada façais por contenda, nem por vã. Não faça nada para competir. Não faça nada para ser melhor do que o seu irmão, do que a sua irmã. Não faça nada por vanglória, mas tenhamos o mesmo sentimento que houve nele, que mesmo sendo Deus, se esvaziou de si mesmo, para que nós pudéssemos estar na presença dele nesta noite e glorificar o seu nome. Quem pode levantar a mão e glorificar a Jesus? Aí eu fico admirado, meu Deus, quem sou eu? Se a ciência médica, ela me declara que o ser humano não é nada mais, nada menos do que bactéria. Nossa composição biológica, além de ferro, além de todos os elementos químicos, nós somos 90% bactéria. Nós não passamos, amados, com muito respeito, nós não passamos de um punhado, um aglomerado de germe, bactéria, somente bem vestido e perfumado. A irmã Regina gostou. Não é verdade, irmã Regina? Simplesmente isso. Com muito respeito. Eu sou o primeiro lugar. Eu quero, Severino Gonçalves, você quer ser tanta coisa? Então experimente ficar 24 horas sem tomar banho. Ninguém é nada, irmão. O salmista já falava isso. Em outras palavras, ele dizia: Senhor, bem algum não existe em mim, senão a presença do teu Espírito Santo. Quem pode pensar como salmista nesta noite e levantar sua mão na glória a Deus? Então, um homem e uma mulher de Deus que tem esta conscientização, como Neemias, ele não vive em função dele mesmo, ele não vive em torno dela mesma, ele vive em função dos outros. Aleluia. Amém, irmão? Foi o que aconteceu com Neemias. Voltemos lá para a nossa projeção. Dê mais um passo. Todos juntos, vamos ver o que está escrito ali em cima. É sentir o mesmo sentimento de Cristo. Novamente, toda a classe agora fazendo uma linda harmonia, um lindo coral para a glória de Deus. Vamos lá? Cristianismo é sentir o mesmo sentimento de Cristo. Toda manifestação de Jesus era esboçar com paixão. Jesus dormia sentindo compaixão, acordava sentindo compaixão, evangelizava manifestando compaixão. Jesus respirava compaixão. Amém. E vendo as multidões, teve grande dela, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm dois, mais o 9. Todos juntos, vamos lá?
E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali no barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima para com ela, curou os seus enfermos. Mais um toque. Todos juntos? Então Jesus, movido de íntima, tocou-lhe nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram. Mais um toque. Todos juntos? E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima por ela, e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levaram pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar: louvado seja Deus para todos sempre. Mais um toque. Novamente, Jesus se compadeceu da viúva e lhe disse: não chore. Compaixão, no grego, significa esplazosomai. É uma dor realmente grave, uma dor nas entranhas, uma pontada no estômago. Era uma dor no estômago pela mulher, pelo filho e pela multidão. Então, seguidas vezes, toda vez que Jesus se aproximava de um leproso, de um cego, de um aleijado, de um paralítico, de um defunto, antes dele orar, ele já era tomado de uma dor lá dentro das suas entranhas, uma dor no seu estômago. Só que esta dor não era maléfica. Esta dor que ocasionava internamente nele era uma dor recheada de amor por aquela vida, por aquela situação, por aquele processo triste, pela dor do próximo. Jesus é a encarnação da compaixão de Deus pelos pecadores. E quando Paulo diz que uma igreja saudável, uma igreja próspera, uma igreja abençoada, uma igreja feliz, ela precisa ter a mesma compaixão que havia em Cristo Jesus nosso Senhor. Quem está entendendo essa palavra? Dê mais um toque. Jesus não tem paixão, mas sim, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Mais um toque. Em Mateus 18 e 27, o Senhor Jesus conta a parábola do servo incompassível. Diga, um servo incompassível. Que história foi essa? Um homem devia 500 dinheiros e não tinha com que pagar. Aí o senhor dele, o credor, chamou ele para o ajuste de contas. E ele começou a chorar, a se lamentar, e disse: mas meu senhor, eu estou passando por dificuldade, eu não tenho como pagar. E aquele senhor, cheio de compaixão, perdoa aquele servo devedor. Mal aquele servo perdoado sai da frente do seu senhor, ele encontra um conservo. Diga, conservo. E o que quer dizer conservo? Servo do outro servo. E aquele conservo lhe devia 50 dinheiros. Ora, 1/10 do que o seu senhor devia para o seu senhor, sim ou não? Sim. E aquele homem disse: paga o que tu me deves. Mas meu senhor, eu não tenho com que pagar, tenha de misericórdia. Você não paga porque não quer, manda prender ele, prende a família dele e deixa tudo trancafiado. Mas o senhor do servo primeiro ouviu o relato, a história, chamou ele a atenção e disse para ele: por que procedeste desta maneira, servo mau, servo ruim, que não conhece a misericórdia?
Eu não te perdoei os 500 dinheiros, e por que você não perdoa os 50 do teu conserto? E é isso que está acontecendo nas igrejas, irmãos. As igrejas de hoje parecem mais uma luta, MMC? Parece. Uma luta de ringue. As pessoas já vêm do culto, o salmista diz assim, ó, o salmista diz: meu coração está preparado para te louvar ao Senhor. Glória a Deus. Muitos na igreja já vêm do culto com o coração preparado para uma guerra. Eu vou lá hoje, se me olhar com cara feio, eu já tenho a resposta na ponta da língua. São os céus incompassíveis. Meus irmãos, não existe algo mais relevante do que o dom do perdão. Aleluia. Amém, amados? Quantos aqui se sentem felizes? Só quem tem convicção e tem certeza que foi alcançado pelo perdão divino, pelo perdão, pela graça de Deus. E porque a igreja de hoje, a mesma capacidade que a gente canta, que Deus nos amou de tal maneira, que nós amamos a Deus, é a mesma capacidade que a gente manifesta para odiar um e outro. Sim ou não? Eu não entendo essa conjuntura atual das igrejas. O credor incompassível diz respeito ao perdão ao próximo. Mostra, vamos ler essa parte de baixo aqui todos juntos. Mostra que as nossas dívidas para com Deus eram, mas Ele, quantos aqui sentem que suas dívidas impagáveis foram pagas pelo sangue de Jesus, pelo perdão de Jesus? Mas então, incompaixão, todos juntos, incompaixão, reflexo. As igrejas hoje se esforçam muito nisso aqui, ó. Ar-condicionado, tapete vermelho do púlpito até a porta, arquitetura bonita. Tudo isso é importante, tudo isso é legal, tudo isso é bacana. Concorda comigo ou não? Amém. Gente, a maior construção para Deus não é isso aqui não, parede. A maior construção que Deus quer no povo não é uma arquitetura bonita. A maior construção não está no cimento, não está no acabamento. A maior construção está aqui dentro, ó, na alma, no coração. Não adianta templos bonitos e igrejas feias. Não adianta templos cheios de gente, mas vazias do amor verdadeiro de Deus. Quem está entendendo esta palavra? Amém? Amém. Mais um toque. Lá em cima, todos juntos. O Novo Testamento e a ação social da igreja. Quem pode ler Mateus 25, versículo 34? Rapidinho. Mateus 25, versículo 34. Em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Não, descobriu 24, então. 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e estava nu e adoeci e estive na prisão e foste. Este é o verdadeiro papel da igreja. O verdadeiro papel da igreja não é a gente só se reunir na quinta, no domingo, na terça, dar glória a Deus. O verdadeiro papel da igreja é associar as obras sociais, é dar roupa para quem não tem, é matar o bicho da fome que está roncando na barriga de alguém, é visitar aquele que está
está acabado emocionalmente, aquele que está aprisionado em seus dilemas. Este é o verdadeiro papel da igreja. Amém, irmão? Amém. Por isso que eu estou lutando aqui. Eu estou lutando aqui para essa igreja renascer novamente a assistência social. Alguém diz, não, pastor, mas a igreja de Valparaíso é uma igreja próspera, é uma igreja abençoada. Nós somos abençoados, irmão. Mas se nós olharmos de lado, alguém está necessitado, precisando de uma atenção nossa, e nós no meio mesmo. Concorda comigo ou não? Eu cheguei domingo aqui, fui um dos primeiros a chegar. Marcelo abriu a igreja, depois dele eu fui um dos primeiros a chegar com a Suzana. Chegou um irmãozinho, nem sei se ele está aqui, não vi. Chegou um irmãozinho muito simples, muito humilde. E ele veio com 2 sacolas na mão. Pastor Severino, onde é que eu coloco aqui não foi domingo, não, foi na Santa Ceia. Onde é que eu coloco aqui essa alimentação, esses donativos para os necessitados? Membro da igreja, e ele nem sabia. Aí alguém disse, pastor, é a mesa que está lá. Irmãos, vamos enfatizar mais e vamos chamar a mesa do amor. Diga, a mesa do amor. Amém, irmãos? Não custa nada cada um de nós, pelo menos uma vez por mês, no culto de Santa Ceia. Um traz um feijão, outro traz um arroz, outro traz um macarrão, outro traz um sal, aquilo que estiver ao seu alcance. Mas não chega no atacadão, no açaí e dizer assim, não, isso aqui é para mim, mas para o necessitado vou levar o mais barato. Faça isso não. Se você quer o melhor para você, dê o melhor também para aquele que necessita. Você concorda com essa palavra ou não? Então vamos formar cestas básicas. Da minha parte, todo mês eu vou dar uma cesta básica. Tem pessoas aqui que podem também assumir uma cesta básica sozinho. Com certeza. Com certeza, né? Então, meus amados, vamos movimentar esta área. Vamos ser igreja e não brincar de igreja. Quem pode dar glória a Deus por isso? Amém, amados? Amém. Dê mais um bloco. Em toda a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele se interessou pelo próximo. Jesus era a encarnação do amor de Deus que se manifestava em atos de compaixão. Diga comigo, Jesus era a encarnação do amor de Deus que se manifestava com atitudes de compaixão. Então aquele menino que foi deitado na manjedoura, aquele corpinho de carne e osso, habitava ali a plenitude da presença de Deus, do amor de Deus. E Jesus era o verbo encarnado que João escreveu. Amém? Jesus era amor do fio do cabelo na cabeça até o dedo dos pés, até o tutano, o osso, tudo de Jesus manifestava amor. E este é o modelo da igreja de Jesus, o mesmo sentimento que houve nele. Vamos ler todos juntos, rapidinho. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas. Vamos interpretar essa parte aí. Quando as riquezas chegarem ao fim, interprete aqui, é muito simples, muito fácil. Isso não quer dizer que seu emprego, a porta vai se fechar, que sua reserva financeira vai se acabar. Não. Olhe que os amigos que você ajudou, que você abençoou, que você orou, que você visitou, que você repartiu o pão com eles já estão nas moradas Celestiais. Nas moradas? Como é que eles vão se lhe recepcionar lá na eternidade se a sua riqueza chegou ao fim? Não é a sua riqueza que chegou ao fim, é você, sua vida, sua participação nessa trajetória existencial chamada vida terrena, que chegou ao fim. Aí quando você chegar lá em cima, haverá uma grande recepção
daqueles que você confortou, consolou, abençoou, repartiu o pão, visitou. Você está entendendo isso? Pode dar glória a Deus? Foi Jesus que ensinou isso. Dê mais um toque. Mais um toque. Não. Antes desse. Todos juntos. Ao ouvir isto, exortou-lhe Jesus. Contudo, algo ainda te falta. Vende tudo o que tens, reparte o dinheiro entre os e ganharás um tesouro nos céus. Depois, se segue. Isto é uma ordem sequencial. Jesus mostrando o verdadeiro modelo da igreja que ele sonhava, que ele queria estabelecer na terra. Uma igreja de fé que andava abraçada com as obras. Diga obras. Dê mais um toque. Vamos lá todos juntos? Então Zaqueu tomou a palavra e comunicou a Jesus: eis a metade dos meus bens, Senhor, que eu estou aos pobres. E se de alguém eu enganei, eu devolverei 4 vezes mais. Lucas 19. Tem mais um toque. Todos juntos. Generosamente reparte o que possui com os. Salmo 112, versículo 9. Provérbios 11, 24 e 25. Todos juntos. Quem dá com generosidade vê suas riquezas, se outros preferem reter o que deveriam ofertar e cai na. Provérbios 19, 17. Todos juntos. Quem trata bem os pobres, empresta-o, e ele o recompensará regiamente. Quem crê nesta palavra? Mais um toque. Todos juntos. Com generosidade, o teu pão, como se o atirasse sobre as águas, e depois de algum tempo o receberás de volta. Eclesiastes 11, 1 e 2. Lá embaixo. Isaías 58, 7 e 12. Vamos lá? Não é partilhar teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontrastes, e não recusar tua ajuda ao próximo. Agora 1 Coríntios 9, 1 e 9. Ora, quanto à assistência em favor dos, não há necessidade de que vos. Por que Paulo isentou este ensino para essa igreja que ele mandou esta carta? Porque esta igreja exercia as boas obras, a assistência social. Estão entendendo esta palavra? 1 Timóteo 6, 18 e 19. Orienta-os a praticarem o e que sejam em boas, sensíveis, solidários e tem mais um toque. Todos juntos. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer, olha a compaixão dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Quem concorda com esta palavra? Tem mais um toque. Vamos lá, estamos terminando já. Então os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, resolveram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles, pois os que possuíam terras, casas, as vendiam e traziam o dinheiro da venda e depositavam aos pés dos que por sua vez
o repartiam conforme a necessidade de cada um. Tem mais história. Hoje eu finalizo dizendo: o grande problema das igrejas é que falta o sentimento de Cristo. O grande problema das igrejas é que vivemos mais para nós do que para os outros. O grande problema das igrejas é que nós gostamos de ser mimados, lisonjeados, elogiados e honrados. O grande problema das igrejas hoje, em todo o Brasil, é que nós queremos mais ser e aparecer do que Jesus de Nazaré ser e aparecer na nossa vida. Vivemos em uma conjuntura evangélica de murmuradores, de críticos. É feio, irmãos, não é legal. Isso é anticristão, não é o Espírito de Cristo. Pode a irmãzinha que for vir cantar aqui, o irmãozinho que for vir cantar aqui, se ele errar a letra, se ela errar a letra, não é para nenhum de nós zombar, nem tecer comentários pejorativos, nem negativos. Aleluia. Pode vir um novo convertido, fazer uma pregação, dar um testemunho e contar alguma coisa que Deus fez na sua vida. Se ele errar um versículo, errar a palavra, não tiver nenhuma oratória, não é para ninguém estar criticando, nem zombando, nem reclamando. Aleluia. Isso não faz parte do Espírito de Deus. Isso é o Espírito do mundo. Mas o Espírito de Cristo, o sentimento de Cristo, não vê defeito, não vê a roupa dele nem dela, o cabelo dele nem o cabelo dela, o sapato dele, o sapato dela. Pode ser um novo convertido ou um velho convertido. O Espírito e o sentimento de Cristo me faz me alegrar por este irmão, por esta irmã, porque a graça de Deus reside na vida dele e na vida dela. Será que a igreja em Valparaíso tem condições de aprender esta lição e ter o mesmo sentimento de Neemias? Status social, um alto cargo, um grande salário, morando dentro do palácio, o homem que a vida do rei estava nas suas mãos, mas ele abre a mão de tudo aquilo para andar 1.600 quilômetros no lombo de um cavalo, não era uma carruagem de luxo, um simples cavalo, para levantar de novo as muralhas de Jerusalém e restituir o culto no templo ao Senhor, o seu Deus. Quantos edificadores como Neemias nós temos aqui nesta noite? Quantos construtores das muralhas de Deus nós temos aqui nesta noite em Valparaíso, que vão se comprometer de dar o melhor da sua vida para a obra de Deus e para a glória de Deus. Fiquem bem nesta noite e vamos adorar ao Senhor com este lindo louvor. E que tenhamos o mesmo sentimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você conhece a letra, cante com alegria no seu coração. Se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele eu for mandado a qualquer lugar, eu irei. Se tiver Jesus ao lado e por Ele auxiliado, se por Ele for mandado a qualquer lugar, onde quer
onde quer que for, males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo curar-me, onde me mandar irei. Mais uma vez, levante a sua mão e declare: seguirei ao meu como mestre. Siga, meu irmão, siga, minha irmã. Que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seguirei ao meu como mestre, onde quer que for, irei. Quando terminar a vida minha trilha, oh glória a Deus, naquele dia tenho a glória prometida. Que dia maravilhoso, para meu Senhor irei. E o grande coral nessa noite, mais uma vez, seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre. Seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for, irei. Você quer seguir ao bom mestre mais uma vez? Amém? Amém? Glória a Deus. Que haja respeito, que amemos uns aos outros, Amém. que não vejamos defeitos. Eu não tenho nenhum mês nesta casa. Vocês ainda irão conhecer muitos defeitos meus, mas sejam misericordiosos. Ninguém aqui é perfeito. Todos estamos aqui, Aleluia. alcançados pela misericórdia do bom mestre. Ajudemos uns aos outros. Amém, amados? Amém. Sexta-feira da próxima semana, Glória a Deus. sexta-feira, nós teremos a nossa reunião administrativa, onde alguns irmãos, por forças circunstanciais, estão colocando cargos à disposição, e pela graça de Deus, já tem pessoas, filhos de Deus, voluntários para assumir esses cargos. Glória a Deus. Gente, vocês aqui, vocês, os obreiros, as irmãs, os irmãos, vocês nem imaginam o potencial que tem dentro dessa igreja. Glória a Deus. Eu fico aqui, ó, encabulado. Quem eu vou dar oportunidade? Porque se eu for dar oportunidade a todo mundo, a noite não dá para pessoas talentosas, para cantar, para pregar, para dar testemunho. Essa igreja é rica de talentos, irmão. Glória a Deus. Essa igreja tem até faixa preta de taekwondo. Diz aí. É fraco ou não é? Vamos trabalhar para Jesus, irmão? Olha, eu só tô no copeiro. Ele nem saiu do palácio ainda. Está servindo o vinho ao rei. Nós ainda vamos ter muitas lições todas as quinta-feiras. E vai ter uma lição que eu quero pedir os pais, as mães, para trazer as moças, os rapazes, que é 4 de Neemias, que diz: e os nossos jovens, com uma mão trabalhavam, e com a outra mão traziam as suas armas. Juventude armada na presença de Deus. Então vai ter uma quinta-feira, nós vamos dar um estudo aqui só para moças, mas os pais têm que vir também. Amém, irmão? Vai ter uma quinta-feira que é lição para os obreiros, uma quinta-feira que é lição para toda a família, uma quinta-feira que é lição. Cada quinta-feira vai ser uma lição, tudo nessa história. Quem vai se esforçar para voltar nas próximas quinta-feiras?
Sexta-feira, irmão Marquinhos, o grupo de varões é sexta ou é sábado? Sexta-feira o